A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Jovem Cristão, que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Seja muito bem-vindo a mais um devocional diário. Um devocional diário para abençoar a sua vida. Sabemos que nós precisamos ter todos os dias um devocional para com o Pai, para que possamos aprender de Deus aquilo que Ele quer nos ensinar no dia em que Ele, mais uma vez, pela sua graça e misericórdia, tem nos dado a oportunidade de viver. Neste devocional diário de hoje, quero estar trazendo uma passagem que se encontra no livro de Salmos, número 1. Quero estar lendo os Salmos inteiro, do 1 ao 6, que assim vai dizendo: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Meus queridos ouvintes, o livro de Salmos se inicia trazendo a nós lições preciosas sobre a bem-aventurança em Deus, de uma pessoa que se afasta do caminho da impiedade. O salmista inicia o número 1, os Salmos de número 1, dizendo que é bem-aventurado, isto é, feliz ou abençoado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É bem-aventurado o varão que assim o faz, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O salmista está nos ensinando que, se quisermos desfrutar da consistência e solidificação espiritual em Deus, precisamos nos afastar dos conselhos dos ímpios, dos caminhos dos pecadores e da roda dos escarnecedores, e buscar a meditação na lei do Senhor, dia e noite. Em primeira instância, nós podemos até nos perguntar o porquê, em alguns pontos espirituais, em nossas vidas, nós deixamos tanto a desejar. Na verdade, irmãos e ouvintes, o conselho dos ímpios a que o salmista se refere, na maioria das vezes são coisas discretas que aos nossos olhos são boas, pois, se o conselho deu certo para fulano e ciclano, por que é que não daria certo para mim? O adversário de nossas almas procura adentrar as nossas vidas de uma maneira sorrateira e discreta, fazendo com que não percebamos que tais conselhos são conselhos lançados no ar pelo inimigo, para nos convencer que, para sermos prósperos em determinadas áreas de nossas vidas, é necessário o engano, a mentira, a difamação, inveja e outras coisas mais. A metodologia infernal que o inimigo quer carimbar em nosso coração é a que diz respeito ao afastamento de Deus e à aproximação do maligno. Não vale a pena perdermos o nosso tempo com aquilo que não serve para a edificação espiritual. Se nós realmente quisermos vivenciar uma vida voltada somente a Deus, vamos ter de muitas vezes deixar de conquistar grandes oportunidades de se autopromover, de crescer e de evoluir na direção da escuridão enganosa deste mundo. Quantas são as vezes que as pessoas pensam que estamos saindo em desvantagem por não fazermos e não procedermos da maneira enganosa? Nós temos exemplos na palavra de Deus sobre pessoas que aos olhos humanos estavam em desvantagem, entre aspas, por preservarem princípios e valores,
mas diante de Deus estavam conquistando créditos, porque não se dobraram às condições, mas persistiram em agradar o Senhor. No livro de Daniel, nós vamos ver Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes são os nomes babilônicos dados a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que tinham nomes originários do judaísmo. Nabucodonosor sitia Jerusalém, e Deus entrega nas suas mãos a vida do rei Jeoaquim, rei de Judá. Deus também permitiu que ele levasse os utensílios da casa do Senhor, levando-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, os pondo na casa do tesouro do seu Deus. Nabucodonosor, em uma conversa com Aspenaz, chefe dos eunucos, vai mandar que ele viesse a trazer jovens judeus, dos filhos de Israel, que tivessem linhagem real, e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio real, a fim de que eles fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Os jovens escolhidos foram justamente Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Após chegarem na Babilônia, vão ter logo seus nomes alterados, e vai ser-lhes oferecido comer parte do manjar do rei e o vinho que o rei bebia. Lembrando que estes jovens judeus foram trazidos de Judá à Babilônia com o propósito de serem ensinados na língua e nas letras dos caldeus, justamente no palácio do rei da Babilônia. Daniel, assentando em seu coração, ou seja, pondo em seu coração, não se contaminar com o manjar e com o vinho do rei, vai falar com Aspenaz, pedindo que ele concedesse a Daniel não se contaminar com aquilo, com o manjar e com o vinho, em outras palavras. Aspenaz, com medo do rei ver o semblante dos jovens judeus, tristes, diferente dos outros, por não provarem do manjar, vai pensar que o rei lhe tiraria a vida se visse o rosto dos jovens judeus tristes e dos outros jovens melhores, e não vai permitir a Daniel efetuar tal ação, lembrando que os jovens, todos os jovens que estavam no palácio do rei da Babilônia, deveriam viver desse manjar, comendo parte do manjar do rei e do vinho que o rei bebia por 3 anos, e depois dos 3 anos eles se apresentariam diante do rei da Babilônia. Ou seja, Daniel, quando pede para o chefe dos eunucos, Aspenaz, lhe conceder que ele não viesse a se contaminar, ele estava ali mostrando que ele não aceitaria aquela situação. Mas Aspenaz teve medo de que, se acontecesse de Nabucodonosor, quando contemplasse os jovens, percebesse a tristeza no rosto dos jovens judeus, e assim tiraria a vida de Aspenaz. Por isso Aspenaz não permite com que Daniel efetuasse tal ação, de não se contaminar com o manjar do rei. Daniel então vai fazer uma prova com o despenseiro, que havia sido posto sobre ele, Ananias, Misael e Azarias. A prova consistia em que ao longo de 10 dias, os jovens judeus só comeriam legumes e beberiam água, enquanto os outros jovens provavam como costumavam do manjar e vinho do rei. Ao fim dos 10 dias, o despenseiro contemplaria qual dos rostos estariam melhores, e os corpos mais fortes ou viçosos, se seria dos jovens judeus ou dos outros jovens. O despenseiro, ao fim dos 10 dias, da prova dos 10 dias, contemplou o agir de Deus na vida dos jovens judeus, vendo que seus rostos estavam melhores e seus corpos mais fortes. E então ele tirou o manjar, dando àqueles jovens judeus somente legumes e água. Tais jovens judeus
se acharam 10 vezes mais doutos, ou seja, inteligentes, do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o reino de Nabucodonosor. Nesse sentido, por isso foram constituídos sábios. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Meus irmãos e ouvintes, ao pensamento do despenseiro, talvez não iriam conseguir provar nada, comendo somente legumes e bebendo somente água. Afinal, os outros jovens provavam do melhor do reino que lhes era oferecido. A questão não era propriamente os legumes e a água, mas sim o poder de Deus manifesto na vida daqueles jovens judeus. Não importa se os outros julgam que vamos sair perdendo, por não enganarmos, por não mentirmos, por não agirmos de uma maneira enganosa. Se formos perseverantes em honrar o Senhor nos honrará. O mundo vai achar que é perca de tempo, que é bobeira, que é tolice você se preparar tanto, você se preservar tanto, você guardar tanto os princípios que Deus te concedeu. Mas o mundo há de contemplar a diferença no Espírito Santo manifesta em nossas vidas. Porque aqueles que no pouco são fiéis ao Senhor, Deus os colocará no muito, pois preferiram agradar e louvar ao Senhor. Então, independentemente do que os outros vão dizer, independentemente do que os outros vão achar, nós precisamos estar alicerçados. Meus irmãos e ouvintes, a nossa fé não pode ser como a onda do mar, inconstante. Uma hora está em pé, outra hora está deitada. Não. A nossa fé não pode ser baseada em altos e baixos. A nossa fé, eu estou dizendo da nossa fé, precisa estar alicerçada somente no Senhor Jesus. Não pode ser algo temporão, não pode ser algo momentâneo, precisa ser algo concreto. Se o Senhor me mandou ir, eu vou. Mas se Ele disse que eu não posso, que eu não devo ir, eu também não vou. Porque eu prefiro agradar o Senhor. Os outros vão criticar, os outros vão achar que é bobeira. Mas o Senhor honra aqueles que honram o Senhor. O Senhor é fiel àqueles que são fiéis ao Senhor. O Senhor se agrada daqueles que, mesmo que tenham sido colocados em algumas situações que aos olhos humanos são situações de desvantagens, preferem agradar ao Senhor. Pois os princípios e valores que Deus nos entregou para que nós venhamos a executar, e não somente guardar, mas principalmente executar aquilo que o Senhor já depositou em nossos corações. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações, curtir este vídeo e compartilhar com mais alguma outra pessoa para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.